as long as stars are above you, longer if I can. How long will I need you? As long as Olá, amados, a paz do Senhor, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, né, gente, tomando aqui um cafezinho, né, 6 horas da manhã agora, 6, 7 horas da manhã. Tô ali fazendo meu almoço, já tomando café, que a gente levanta cedo, né? Bom, né, daqui a pouco, lá para mais tarde, eu vou estar aí no canal fazendo sorteio com vocês, fazendo alguma coisa com vocês, mas vamos lá, né? Agora, eu vou aqui, gente, eu parei um pouquinho aqui, que eu tô aqui só tomando um cafezinho, para responder uma dúvida. Olha, eu só abrindo ali, ó, né? Para responder uma dúvida de vocês aqui, né? Uma dúvida da pessoa. Bom, vamos lá aqui ler, tá, gente? Uma dúvida até que eu devo ter tirado, em algum momento aí eu já falei, né? Mas vamos lá, gente, vamos ler aqui, tá? Irmã, né? Irmã, o que seria na prática eunucos de nascença? Como é que é isso? O que é isso? O que é eunuco? Né, gente? Vamos lá. Essa passagem aqui, né, gente, eu vou ler aqui Mateus 19, que é onde, né, fala sobre a questão dos eunucos. Lógico que tem outras passagens aqui que você vai lendo, mas a mais cabível aqui, né, sobre eunucos, né? A palavra aqui em Mateus fala de 3 tipos de eunucos, né? Mas a pessoa quer saber o que é eunuco de nascença. Bom, aqui em Mateus está escrito, né, Mateus 12, né? Aliás, Mateus 9, 12, né? 9, 12. Que é onde se trata a questão do divórcio, né? Onde Deus está tratando, Jesus está tratando ali, né? Mateus 9. Deixa eu ver aqui. Mateus 19, aliás, tá? Mateus 19. Aqui. 18, 19. Né, gente? Então, né? Eu vou ler aqui o versículo 12, tá, gente? Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros a quem a si mesmo se fizerem eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Então, né, gente, eu não sei aqui se foi esse versículo aqui que a pessoa leu, mas existem outros contextos aqui na Bíblia que fala sobre os eunucos, né? Há outros textos aqui, principalmente no Antigo Testamento, que fala sobre os eunucos. Eunuco era aquelas pessoas que tratavam, cuidavam do harém ali do rei, né? Eram basicamente pessoas que trabalhavam ali, né, para o rei, para cuidar do harém e tal, né? Claro que existe, né, eunucos que eram designados eunucos para cuidar do harém. E existe eunuco que era designado para trabalhar em algumas funções, né, ali, né? Não são todos os eunucos que trabalhavam ali para a questão, até porque tinha naquelas épocas, tinha eunucos, certo? Que eram casados, né? Que eram casados ali. Mas, né, existiam eunucos que de fato era separado ali para cuidar do harém ali, né? Do rei ali, tá? Mas a pessoa aqui, ela quer saber o que é eunuco de nascença. Bom, gente, né, como o próprio Jesus disse, que aqui em Mateus 19, fala de 3 tipos de eunucos, de nascença, os que se fizeram, certo? E há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, certo? Né? Porque há situações que tinham pessoas que tinham
que realmente cortavam ali os seus órgãos genitais, tal, para não correr o risco de ter relações sexuais lá com o seu harém, né? Então, alguns eram cortados, né? Muitos, de fato, eram ali. E há outros que se fazem, né? Esses daqui, que são eunucos, que se fizeram, né? E aqueles que realmente foram cortados os órgãos, tal e tal, ou que foi separado ali para cuidar dessa função, ok. E há aqueles que se fizeram tais por causa do reino dos céus, né? Por causa da imoralidade. Então, né? A gente faz isso. A gente que está lutando, por exemplo, aqui pela restauração, a gente tem que se fazer eunuco. Por causa de quê? Por causa da imoralidade sexual. Então a gente se guarda para Deus, né? A gente se guarda para o Senhor, né? Para que a gente não venha ter relação sexual que não com pessoas que não seja o nosso marido, a nossa esposa, ou, né, o solteiro se guarda para sua esposa, então ele se faz eunuco, né? Agora quem é casado também se guarda para o seu marido, né? Não tá com seu marido, tem que se fazer eunuco. Não tem como, né? A gente tem que se fazer eunuco, querendo ou não, né? Porque se a gente for praticar atos sexuais com outras pessoas que não é os nossos maridos, a gente vai estar em adultério. Então, né, nós nos fazemos eunucos. Agora, o que são os eunucos de nascença de fato, gente? Os eunucos de nascença são aquelas... Existem pessoas, na prática, o que seriam os eunucos de nascença? É aquelas pessoas que nascem com algum tipo de incapacidade. Eunucos de nascença, certo? São aquelas pessoas que nascem com a incapacidade de ter uma família, de ter filhos, certo? Por exemplo, aqui, um exemplo mais clássico aqui, pessoas que nascem com alguma deficiência física. Um deficiente físico que não tem condição de se casar, ter filho, ele é um eunuco. Ele é um eunuco de nascença, porque ele não tem condição de se casar, certo? E ter filhos. Ele não tem condição de ter a relação sexual, certo? Com uma pessoa, porque a pessoa não tem, né? Principalmente aquelas pessoas que não têm aquela deficiência, né? Tem pessoas que têm aquela deficiência que não tem, assim, não gira bem do juízo, né? Como a gente tem alguns, né? Que nasceu assim, nasceu com uma certa deficiência física. Até tem os órgãos genitais, certo? Tem os órgãos genitais, mas a pessoa não tem condição física, né? Existem pessoas que não têm condição física, existem vários tipos de deficiência aqui, certo? Aqui que a pessoa não tem condições de ter uma vida normal, uma vida íntima normalmente, por exemplo. Uma pessoa que tem dificuldade, uma pessoa que nasceu com isso, ela tem dificuldade, né? Ela não tem uma capacidade normal de ter relações com uma pessoa, não, né? Não tem. Então é isso, né, gente? Tem pessoas que são eunucos de nascença, seria mais ou menos esses tipos de pessoas, que nascem com alguma dificuldade fisiológica também, né? Realmente tem pessoas que nascem com alguma dificuldade, né, fisiológica também, né, nos seus órgãos genitais, pode ser o homem, pode ser a mulher. Geralmente, né, acontece isso, pode nascer com alguma disfunção, certo? Né, a pessoa pode nascer com essa disfunção, tanto o homem quanto a mulher, certo? Pode ser que nasça com alguma disfunção ali nos seus órgãos sexuais. Então, seriam os eunucos de nascença. Estou dando alguns exemplos, tá? Os de nascença. Então, esses que têm dificuldade física, tem pessoas que têm uma deficiência que não tem a parte de baixo, né? Não sei se vocês já viram, mas, por exemplo, aqui tem pessoas que têm uma deficiência física, que a pessoa não tem a parte do órgão genital, né? Que é essa parte da gente, mulher ou homem, certo? A parte de baixo não tem, porque ela só tem até a barriga, por exemplo.
ela não tem a parte de baixo. Então, essa pessoa aí não tem condição de ter uma relação sexual natural, certo? Com a pessoa. Ela não tem condição. Já tem outros deficientes físicos que eles nascem com essa parte, né? Com a parte dos órgãos sexuais normalmente. E podem, né, ali fazer. Agora, existem pessoas que não, que é da barriga, é do umbigo, digamos assim, que é do umbigo pra cima. É do umbigo pra cima, só tem isso aqui. Tanto pode ser homem quanto mulher, certo? Então, veja, essa pessoa aqui é um deficiente físico, nasceu assim, né? Tem pessoas que já nascem assim, certo? E tem pessoas que, né, no decorrer da vida sofrem algum tipo de acidente e também ficam assim, né? Tem pessoas que já nascem assim, de fato, né? Então, mas a gente tá falando aqui dos de nascença, né? Dos eunucos de nascença, né? Porque tem números assim, então tem pessoas que tem crianças que nascem com problema da cabeça, certo? Que não tem a capacidade, não tem entendimento, não tem consciência, né, do que seja isso. A criança já nasce assim, certo? Já nasceu assim, né? E ela não tem essa capacidade sexual de ter uma vida normal, como qualquer outra pessoa que tenha uma vida normal, que nasceu normal, certo? Né? Isso vai depender, logicamente, da deficiência da pessoa, né? Porque tem pessoas que têm algum tipo de deficiência, mas não é uma deficiência, né? Que ela não tenha, que ela perca a consciência, né? Então, existem vários tipos. Então, os eunucos de nascença seriam basicamente essas daqui, certo? Essas que verdadeiramente nascem eunucos, porque, né, não tem condição de ter uma vida normal como qualquer outra pessoa que nasce normalmente, né, com um corpo normal, todo perfeito, um juízo perfeito, certo? Não tem a mesma capacidade, tá? Então, os eunucos de nascença seriam mais ou menos esses exemplos aqui, certo? Ou que nasceu com alguma dificuldade fisiológica, né, nos seus órgãos genitais, que pode ser dentro do organismo, que pode ser os órgãos de dentro, né? Tem pessoas que nascem faltando uma uretra, por exemplo, né? Mulher que nasce faltando uma uretra. Tem os órgãos de fora, mas não tem os órgãos de dentro, né? Aparentemente por fora, né, tem ali, mas por dentro ela não pode ter relação porque não tem como o órgão, né, fazer o que de fato acontece. Então, pessoas que nascem assim, né, com essas condições, né? Logicamente que hoje em dia existe cirurgias que podem, né, fazer com que a situação seja revertida, né? Tanto homens quanto mulheres. Tem homens que não nascem não sente prazer no órgão genital dele porque, né, falta alguma coisa, alguma disfunção, né, ali nos seus órgãos, né? Porque os órgãos da mulher é para dentro, os órgãos do homem é para fora. Então, a pessoa pode nascer com alguma disfunção sexual, certo? Né? Com alguma disfunção sexual ali, né? E não conseguir sentir prazer porque não tem aquela coisa. E muita gente descobre que não sente prazer porque tem alguma, vai fazer um exame e descobre que tem alguma disfunção, né, sexual, né? Por isso que não sente prazer, por isso que vai ter relação sexual com o seu marido ou com a sua esposa, mas não consegue ter. Isso pode ser o homem, a mulher, mas isso aí é uma questão, né, gente? Isso aí são casos e casos, né? Casos e casos, mas eunucos de nascença, que nasceram com essa disfunção. Fora esses que realmente têm deficiência, realmente nasceram deficientes, crianças que nascem com uma deficiência, né, maior, tal, que não tem uma capacidade, né? Que tem uns que na deficiência não quebra, né? Há cadeirantes que nasceram assim, né? Que são realmente de nascença. E é isso, gente. Deficiência, eunucos de nascença são essas pessoas, esses tipos de pessoa aqui, que eu posso estar dando uns exemplos para vocês, tá bom? E é isso, qualquer dúvida, gente, né? Qualquer dúvida a gente volta aí e depois a gente conversa mais sobre isso, tá bom? Beijo, fica na paz do Senhor.